Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui no Papo Saúde da CIRP, Associação Comercial de São José do Rio Preto. Eu sou Francisco Regis, sou psicólogo, estou coordenador do Núcleo dos Profissionais da Área de Saúde de São José do Rio Preto, vinculado aqui à CIRP. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Rui Nogueira, urologista, e ele é chefe da Clínica Urológica, membro da Comissão de Cirurgia Robótica do Hospital Beneficência Portuguesa. Seja muito bem-vindo, Dr. Rui, é um prazer recebê-lo aqui. E hoje nós vamos falar a respeito da saúde do homem. Agora em novembro, como nós fazemos todos os anos, falando da saúde do homem. Então eu gostaria que o senhor se apresentasse com mais riqueza de detalhes e falasse para nós sobre a respeito essa saúde do homem, que o homem costuma não cuidar de si próprio, né? Nós como os homens, eu pelo menos costumo dizer, né? A gente sempre orienta muitas das pessoas, mas às vezes esquece de nós mesmos, de cuidar de nós. Fique à vontade. Com certeza. Inicialmente agradecer o convite, né, Francisco, da CIRP, da gente estar aqui conversando sobre saúde do homem, mais especificamente no mês de novembro, sobre o Novembro Azul. Uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia sobre o câncer de próstata, né? O câncer de próstata é o primeiro tumor que acomete o homem, tirando os tumores de pele, né? A gente vive numa região muito quente, então os tumores de pele são o primeiro tumor. Para aquele homem que fuma, câncer de pulmão. Para o homem, de uma maneira geral, o câncer de próstata é o primeiro tumor que acomete o homem. Mas a gente vai falar de homem, a gente vê essa perguntinha, essa é uma apresentação da Sociedade Brasileira de Urologia para os seus membros, para os seus associados, falarem sobre a saúde do homem, falarem sobre o câncer de próstata. Eu, como você nos apresentou, sou urologista, já tenho 35 anos de formado, né? Comemorei há pouco tempo, e a gente é urologista aqui em São José do Rio Preto. Trabalhamos na Beneficência Portuguesa, sou chefe da Clínica Urológica, a gente trabalha com cirurgia robótica, inclusive hoje nós fizemos uma cirurgia robótica para câncer de próstata, um paciente meu. Ontem tiveram duas outras cirurgias também robóticas de pacientes de colegas da clínica, né, que a gente participou. Então vem a sociedade e deixa nesse primeiro diapositivo, nesse primeiro slide. Você sabia que o homem vive 7 anos a menos que a mulher? É uma dúvida, né? É uma grande incógnita, doutor. Inclusive nós falamos assim, algumas tirinhas, né, que saem nas redes sociais, que diz assim, por que o homem vive menos do que as mulheres? Primeiro porque os jovens já são um pouco mais, vamos dizer assim, atirados, né? Já acham que nada vai acontecer, enfim, nós temos aquela impetuosidade, né, de correr o risco, mas não é bem nessa característica, é na característica de saúde, né? De saúde. Esses 7 anos a menos do que a mulher. Explica para nós. No começo, o homem saía para trabalhar, saía para ganhar o sustento do lar, né? Hoje a gente sabe que a coisa está no meio a meio, de preferência os dois saem para ajudar a pagar os boletos e as dívidas de casa, né? Exatamente. Mas do ponto de vista de saúde, muitas causas são preveníveis, quer dizer, por que o homem vive 7 anos a menos? Primeiro, as doenças cardiovasculares, né? O AVC, o famoso derrame, acidente vascular cerebral. O infarto agudo do miocárdio, quer dizer, isso tudo está relacionado com hipertensão arterial, que é uma principal patologia, né, que acomete tanto o homem quanto as mulheres, diabetes, né, que também é uma doença populacional muito frequente, mas uma das principais causas são as cardiovasculares. AVC ou derrame, infarto agudo no miocárdio, mais comum nos homens. Sim. E a gente entra nas neoplasias, nos cânceres, né? Pulmão, para quem fuma, existe o paciente que tem câncer de pulmão e não é fumante, mas é menos frequente e mais agressivo. Mas o pulmão é uma das primeiras causas, depois a próstata, e o terceiro vilão é o intestino. O intestino está aumentando muito o câncer de intestino, tanto em homem quanto em mulher. Hoje é o terceiro tumor que acomete homens e mulheres. A mulher já tem institucionalizada dentro da vida dela, né, a necessidade de prevenção. Então, antigamente, quando a gente estudava medicina, lá atrás, antes dos meus 35 anos de formado, com 50, 100 anos, a medicina era curativa. Ela curava conforme a pessoa apresentasse uma patologia, uma doença.
Hoje a medicina é preventiva. É claro que vão existir as doenças, você vai procurar tratar de acordo com os sintomas que apareçam, mas de um modo geral, se você conseguir fazer hábitos saudáveis, fazer exercício físico, a gente vai ver mais para frente aí, você previne a maioria das doenças, ou retarda o seu aparecimento. Então, hoje a medicina é muito mais preventiva, né? Necessidade de você ir. A gente tem. Estou vendo só barbinha branca, né, Francisco? Eu também já tenho meu cabelo branco, eu fiz 6.0 a semana passada, né? 60. Então a gente já tem que se prevenir. Você tem que ir no cardiologista. Por quê? Porque estamos vendo ali uma das principais doenças cardiovasculares. Hipertensão, diabetes, tem que ficar de olho nisso. Você tem que ir, o homem ir no urologista, a mulher ir no ginecologista. Em relação às mulheres, primeiro tumor na mulher jovem, câncer de colo uterino. Sim. No meio da vida, câncer de mama. No fim da vida, câncer de corpo de útero. Fora os outros vários cânceres que podem aparecer. Câncer não é uma palavra feia, mas na realidade o câncer é uma indiferenciação celular. Hoje na biologia celular moderna, algum fator aparece que dá um start, dá um estímulo para a célula começar a se multiplicar de uma maneira diferente. O que foi esse estímulo? Foi alguma coisa agressiva que a pessoa ingeriu? Foi um excesso de álcool, de drogas, de cigarro? Alguma coisa que despertou a célula. Claro que existem também os pontos de vista genéticos, né? O papai teve, aumenta mais chance. Sim. Câncer de próstata, se você tem um antecedente com câncer de próstata na família, aumenta 2 vezes. Se tiver duas pessoas, vai para 4. 3, vai para 6. É proporcional, né? Não quer dizer que a pessoa vai ter câncer de próstata. Sim. Quer dizer que ele tem 6 vezes mais chance de ter do que a população normal. Então é uma doença genética, é uma doença familiar. Como as neoplasias de uma maneira geral. Então, causas preveníveis, né? Por que o homem morre 7 vezes? Porque doenças cardiovasculares e neoplasias são as principais. E olha que dado interessante da Sociedade Brasileira de Urologia. No Brasil, 2/3 dos homens com mais de 40 anos não realizaram o seu toque retal. Toque retal é o exame físico para se diagnosticar o câncer de próstata. Metade nunca realizou o PSA, que é o exame de sangue. E uma coisa, desculpe te interromper, Francisco, mas uma coisa que é importante, não adianta só o PSA, que às vezes mesmo alguns colegas pedem o PSA para o paciente, não precisa fazer toque. Precisa. É toque e PSA. E a partir daí a gente tem uma sequência de coisas a fazer. A pergunta que eu quero deixar aberta, acredito que a maioria das pessoas, dos homens, na realidade, né? As mulheres que se preocupam com os seus homens e dos homens. Por que não realiza esse toque retal? Isto ainda é preconceito. A questão do exame do PSA, como em algumas situações eu encontrei pessoas dizendo, não, eu vou esperar porque a medicina está desenvolvendo uma nova droga que você vai poder tomar e vai fazer um teste e está tudo ok. Então, o que é mito, o que é verdade, o que ainda permanece, o que já caiu por terra de todas essas informações, doutor? Antigamente, hoje, graças a Deus, de uma maneira muito menor, mas existe, né, o preconceito. Então, eu sou muito brincalhão na minha clínica, no dia a dia a gente conversa. Toque retal é um exame rápido, é um exame que detecta 70% da superfície da próstata, e o câncer de próstata dá mais na periferia da próstata, então você consegue com o toque detectar. O que você detecta no toque? Um nódulo, como se fosse um carocinho na próstata. Todo nódulo é câncer? Não, não é câncer. Pode ser uma prostatite, que é uma infecção da próstata, pode ser uma fibrose, que é uma reação cicatricial a alguma infecção ou inflamação do passado, e pode ser um câncer. Então, antigamente os homens tinham medo, tinham receio, não iam, e às vezes quando iam, e normalmente isso acontecia, ele já estava com uma doença avançada. A gente vai ver nas apresentações pela frente, o câncer de próstata pode ser localizado quando ele está dentro da cápsula prostática. Pode ser localmente avançado quando ele ultrapassou essa cápsula e está ali por perto ainda.
e pode ser metastático quando ele dá metástase. Metástases são as células daquele tumor específico, no caso da próstata, sai para o corpo. Então o câncer de próstata é muito frequente, a invasão local de vesícula seminal, de base de bexiga, a obstrução da uretra prostática e a metástase óssea. Antigamente você pegava no consultório pacientes já com PSA elevado, que não faziam o seu preventivo e que vinham já com dor óssea, com invasão óssea. Fazia uma cintilografia óssea, que é um exame de mapeamento do corpo inteiro, e você detectava o corpo, a cintilografia toda pintada de metástase. Então aí você não poderia, você vai tratar o paciente, mas não vai curar mais. É um tratamento paliativo. Tratamento paliativo, você vai tratar os sintomas. E hoje, quando a doença está localizada, que acontece na maioria dos homens, porque o preventivo é feito anualmente. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que a partir dos 45 anos de idade, se você tiver antecedentes de câncer de próstata, se você for da raça negra, se você for obeso, você deve começar a fazer seu preventivo a partir dos 45. Se não, ou alguém na família, né? Ou se não, a partir dos 50. Isso é muito importante. E tem que se salientar que o preventivo é toque retal e PSA, as duas coisas. Se uma ou outra estiver alterada, você vai pensar numa ressonância nuclear multiparamétrica, você vai pensar em biópsia de próstata para confirmar o diagnóstico, para aí depois propor, estadiar, quer dizer, confirmar, está localizado, tumor localizado hoje, 90%, 95% é curável. A gente consegue tratar e curar o tumor. Então, por isso a necessidade de prevenção. E a gente sabe que se o homem, por exemplo, você fez 45, não tem antecedente familiar, você não foi urologista, o ano que vem você vai, o tumor pode não ser mais localizado, né? Então, necessidade da prevenção. Como o exame cardiológico, como o exame oftalmológico, né? Como a mulher fazendo suas mamografias, seu Papa Nicolau, tem que ser anual. Perfeito, doutor. Então isso cai por terra aquela história que não vai vir nova tecnologia, não vai precisar mais. Vamos fazer. Vamos fazer os exames, vamos analisar. Hoje a gente que está com essa parte de medicina, biologia celular, né, o avanço, a gente sabe que existem biomarcadores que vão, daqui a pouco a gente... Um grande exemplo é, por exemplo, a Angelina Jolie, né? Sim. A Angelina Jolie teve a mãe com câncer de mama, foi lá, fez um marcador genético que disse que ela tem uma chance muito grande de ter câncer de mama, e câncer de mama agressivo. O que ela fez? Foi lá e tirou as mamas, as duas mamas. Sim. Então, sem ter câncer. Isso no Brasil não é permitido, a gente não pode fazer isso. Uma opção da pessoa, lá nos Estados Unidos é permitido. Então, você vê o grau de agressividade com o medo da doença, né? Ou das suas consequências. Tá certo. São informações que as pessoas assim relevam, falam, é com o outro que acontece, não é comigo. Enfim, a gente precisa prestar atenção, precisa saber dessas informações, precisa colocar na prática, tá? Todo esse conhecimento. Porque a população fica realmente do lado de cá. Eu, como psicólogo, muitas vezes, o que eu identifico nas pessoas? Eu que trabalho com adultos, tá? Não falo da área de saúde, mas já me chegou casos de pessoas que falaram o seguinte, olha, eu não vou fazer exame, porque é aquela velha história, enquanto mais você procura, mais você acha. Então a pessoa usa isso como uma muleta, um disfarce, ou seja, ela está simplesmente deixando a coisa fluir. Não, deixa, não tem nada, não tem na família, não tem em outra situação, eu não vou ter, né? Então, infelizmente, fica nessa característica. Meu pai tinha esse pensamento, ele falava assim, não, vamos no médico para quê? Procurar, a gente acha, né? Acha se tiver, né? E hoje, aquilo que a gente já comentou anteriormente, Francisco, a medicina é preventiva. Então, você tem quanto? Você tem 45? Quais são as principais patologias ou doenças que vão te acometer naquela idade? Você tem que ir atrás, 50, 60. Conforme a gente vai ficando mais velho, a máquina vai ficando mais velha, né? O corpo vai ficando mais velho. E a gente precisa tratar. Você falou que você é psicólogo. O grande problema hoje da doença, a gente que mexe com
doença, a gente sabe que, inclusive, existem grandes vertentes falando, inclusive, sobre o câncer, a psicossomática, né? Quer dizer, a cabeça não funciona, está angustiada, está com as suas neuroses, que hoje, neuróticos todos nós somos, né? Psicóticos são alguns, mas graças a Deus. Então, a gente entra num esquema que a gente joga um conflito, às vezes, de mente, de corpo, de alma, né? De mente e de alma para o corpo. Então, aparecem as doenças, né? Dizem que o câncer é alguma alteração da sua psique, né? Do seu jeito de pensar ou de como você vive a vida. O que acontece na psicologia junto com a saúde? Eu gosto muito de tratar desse esquema assim, muito, muito claro com os meus pacientes. Eu sempre digo, psicologia, o nosso emocional, o nosso racional, o nosso pensamento, parece que é uma coisa metafísica, parece que é algo simplesmente como uma nuvenzinha na nossa cabeça. E não é. Nós somos uma farmácia, né? Você pode confirmar isso. Nosso corpo é uma farmácia, nós produzimos hormônios. E esses hormônios, eles são ativados no nosso corpo através da nossa resposta emocional. Então, daquilo que nós estamos pensando, sentindo, isso faz a diferença. Então, eu digo para as pessoas, ninguém está triste simplesmente porque está triste. Você recebe uma carga hormonal e aquilo realmente te deixa um pouco mais entristecido. Você está agitado, você está nervoso, você está enfático. Todas as formas de emoção são o quê? Descargas emocionais no nosso sistema nervoso. E por isso que está, sim, embutido nesse processo de psicossomática. Então, quando eu digo para as pessoas, não é que talvez possa amplificar, mas se você está tendo uma descarga de corticóide no corpo, se você tem descarga de outros hormônios que não são hormônios que fazem bem, automaticamente vão fazer mal. Se você está com o corpo debilitado, se você tem alguma situação de câncer, tá? Isso pode se prejudicar? Pode. E as pessoas acreditam que não, mas é só pensamento, imagina. Ou vou pensar positivo, aquilo vai sumir. Então entenda, nós somos uma máquina, que nós temos hormônios e é trabalhado de forma completamente hormonal. Então o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo vai fazer a reação no nosso corpo. Aí as pessoas não acreditam e falam, tudo bem, vamos considerar que quando você toma um susto, o que acontece no seu corpo? Você vai arrepiar, vai aumentar o seu batimento cardíaco, vai aumentar tudo. Imagina você ter uma doença que dependa desse fluxo sanguíneo para ela se alastrar ou não. Então, não adianta querer achar que é tudo metafísico. Tudo está interligado, não existe corpo e mente, existe ser humano. Ser humano, com toda certeza. E aquilo que a gente falou anteriormente aqui, você precisa de um start, de alguma coisinha que inicie. De repente, isso pode ser uma depressão, isso pode ser uma angústia, isso pode ser qualquer problema familiar que a pessoa está enfrentando e vai depender muito de como ela vai enfrentar esse problema, né? Isso a gente... os passos, né? Tem que trabalhar por todos, né? Esse outro diapositivo da sociedade, ela esclarece o que é o urologista. Então, o que o urologista faz? A gente trata das patologias, das doenças do trato urinário masculino, feminino. Ah, você atende mulher também? Atendo. Você atende criança também? Atendo criança também. Masculino, feminino e infantil do trato urinário. Urinário é rim, ureter, bexiga, uretra, tá? Isso tudo é trato urinário. E do trato genital masculino. Então é testículos, deferente, vesículas seminais, próstata. Então a gente do trato masculino. Genital feminino é com o ginecologista. Ginecologista. Cálculos urinários, que é uma patologia muito frequente. Pedra, né? Principalmente na nossa região, o calor, a falta de água, isso aí é muito frequente. Próstata. A próstata pode ter um processo inflamatório, infeccioso, que é a prostatite. Pode ter o tumor benigno de próstata, que não é câncer, é o adenoma de próstata. Hiperplasia prostática benigna. Hoje à noite a FAMERP está lançando Saúde no Homem, né? Pelo Novembro Azul, eu vou dar uma aula hoje sobre HPB, hiperplasia prostática benigna lá, que fala que é uma das principais patologias. Então a gente vai ficando mais velho, o jato de urina vai ficando mais fraco, a gente vai sobrando xixi na bexiga quando a gente urina, às vezes arde um pouco para urinar, tudo isso pode ser sintomas da hiperplasia prostática benigna que todos nós homens vamos ter. É um crescimento da próstata com a idade.
não necessariamente vão dar sintomas, mas podem dar sintomas. Problemas hormonais, como você mesmo mencionou aí, disfunção erétil, né, que é a dificuldade de obter ou manter uma ereção suficiente para penetração, antigamente chamada de impotência sexual. Né, disfunção erétil, a gente que mexe com disfunção erétil, a gente sabe que é meio a meio, é psicogênica e orgânica, não é só psicogênica e não é só orgânica, mas tem que tratar as duas coisas. As infecções sexualmente transmissíveis, né, hoje a principal é o HPV, né, o condiloma acuminado. Outras doenças e tumores do trato geniturinário, a gente tem câncer de rim, câncer de bexiga, tá? Câncer de ureter, a incontinência urinária, o perder urina, que é muito comum, o homem pode acontecer, a criança pode acontecer, faz xixi na cama à noite, chama enurese, e a mulher, é muito comum a mulher que tem incontinência urinária de esforço, ela faz força, tosse, espirra, às vezes na relação sexual, perde urina. É uma coisa desagradável. Na minha área é uma das coisas mais desagradáveis que tem. Fertilidade. Quando a gente fala em fertilidade, me lembrei lá em cima de problemas hormonais. Hoje é muito comum o jovem usar bomba na academia, né? Eles adoram. Acabam com os remedinhos na farmácia. Pra quê? Pra ficar bonitão. Mister Brasil 2000, né? Ele fica bombado, tudo. Mas isso tem um preço. Os testículos atrofiam, existe um feedback negativo, quer dizer, você está dando hormônio masculino, testosterona, para o homem. E o que vai acontecer? O testículo vai parar de produzir testosterona, avisa, e o que acontece? Ele fica forte, bonito, mas, não vai funcionar. Daqui a um tempo não vai ter ereção. Daqui a um tempo vai ter infertilidade, às vezes a gente não consegue tratar, ele quer ser papai mais para frente e não consegue. Cresce em cima, diminui embaixo. É um problemão. Os jovens precisam pensar nisso. Eu, sinceridade, prefiro ficar do tamanho que eu estou no estado normal, tá tudo certo, bem, não né? quero... A gente já nasceu com uma bênção de Deus, né? Convém não usar um pouco mais disso aí. Então, tudo isso é o que o urologista faz, né? O urologista é um médico do homem, mas também é médico da mulher, também é médico da criança, a gente atende todos. Doutor, só uma dúvida que muitas pessoas têm. Qual que é a diferença entre urologista e proctologista? Isso às vezes é comum, às vezes a pessoa vai no consultório com um sintoma. Proctologista é o médico do intestino baixo, do reto e do ânus. Entendeu? Do sigmoide, reto e ânus, que é o intestino baixo. Então, a determinadas patologias, a mais comum, hemorroidas, né? Que é uma dilatação de veias por a gente ser bípede, né? A gente é bípede pela gravidade, a gente é propenso a ter veias dilatadas. Então, a gente tem varizes, a gente tem varicocele, que é da minha área também, que está muito relacionado com infertilidade, que são dilatações das veias do plexo pampiniforme, que é o plexo venoso que drena o testículo. A veia fica dilatada, dentro da veia tem válvulas que impedem o refluxo, e com essa varicocele o que acontece? Volta sangue para o testículo, altera a temperatura testicular, o paciente vai evoluir para uma oligospermia, que é uma diminuição de esperma no espermograma, no ejaculado dele, e às vezes até ficar infértil. Um terço dos homens inférteis tem varicocele. Então, esse é um dos tratamentos. Então, a turma confunde muito. Proctologista, quer dizer, o cara vai lá no consultório do urologista para tratar hemorroida. Não é comigo, entendeu? É com o proctologista. E às vezes vai no proctologista para examinar a próstata. O proctologista fala, examino pela mesma via, que é o ânus. A gente faz o toque retal pelo ânus. As patologias orificiais, hemorroida, fissura, fístula, é tudo com o proctologista. A próstata é com o urologista. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Para que se entenda bem. Muitos homens, é aquilo que você falou, falam um pouco sobre saúde, né? Saúde masculina. Hoje, um grande anjo que a gente tem é a mulher. A mulher leva o homem, o seu parceiro, o seu marido, para ser consultado. Isso é muito frequente no consultório do urologista. Às vezes o cara entra com certo receio, não sei o quê. Aí eu pergunto, e como é que ela é em casa? Funciona bem, doutor, tô nota 10. Ela fala assim, não é tanto assim. A gente se diverte. O consultório é um confessionário, né? O seu também, você mexe com psicologia, você sabe com isso aí. Então, por que os homens fogem do exame de próstata?
falta de prioridade com a saúde. Graças a Deus aqui em Rio Preto tem 3 ou 4 postos de saúde, principalmente nesse Novembro Azul, que fazem tem urologistas lá para fazer a prevenção, fazer o toque retal e colher o PSA e se der um ou outro alterado, encaminhar para as instituições terciárias de saúde. Falta de cultura com cuidado com a saúde. O homem acaba esquecendo, né? Principalmente nós tivemos aí a pandemia que judiou muito, tem os boletos, tem as contas, tem as pressões diárias, você acaba postergando, deixando para depois a sua saúde. E não pode, né? Eu brinco muito, falo assim, você não tem um carro, você não precisa do carro, você não anda de carro, você tem que fazer, ver o pneu, olhar o óleo como é que tá, fazer uma revisão mecânica, senão o carro vai te deixar na mão. A nosso corpo, a nossa saúde é a mesma coisa. Machismo. De vez em quando aparece no consultório um paciente que não... vamos fazer o exame. Você bota o camarada na maca para deitar. Não, aí não, doutor. Aqui não. Eu sou homem. Aqui não, eu sou homem. Mas você não vai deixar de ser homem por causa do exame de próstata. Medo de sentir dor. Isso é bem incomum, porque o exame de próstata é indolor. Medo de achar algo. Quer dizer, se você tem medo de achar algo, já vai lá para descartar que não tem nada. Tem que ir. Síndrome do super-herói, quer dizer, nunca vai acontecer comigo, desorganização, desleixo e um pouquinho de desconhecimento. A sociedade faz essas campanhas, já tiveram, sempre em novembro, colore os monumentos da cidade de azul, o Cristo Redentor de azul, São Paulo, o Teatro Municipal, isso pelo Brasil todo, no sentido de alertar a população para essa necessidade. Como a gente passou do outubro rosa, né? Que foi muito importante em relação ao câncer de mama para a mulher, agora tem cada coisa, tem o setembro amarelo. Então, isso são motes que as sociedades utilizam para diagnosticar as principais patologias. Isso é muito importante, né? Porque a informação é que leva, né, ao tratamento, à prevenção, à cura, e não simplesmente a deixar. Eu tive informações da família da minha mulher lá do Pernambuco, né, que o avô morreu exatamente por conta da próstata. Não fazia exame, não fez exame, não quis saber de exame, e foi detectado e infelizmente ele faleceu por conta da próstata. Então, não perdeu a oportunidade de tratar e curar, né? Eu acho que isso é o básico. Toque é um exame muito simples, que não requer preparo especial e dura poucos segundos. Pode sair, eu falo para o paciente assim, eu sou brincalhão, né? Eu falei para ti. Você sai, mas não sai com a cara... Não sai dando muita risada e nem com a cara muito brava, porque todo mundo que está lá fora sabe o que você veio fazer aqui dentro. Está esperando a tua reação. Faça cara de paisagem, Mona Lisa. E o toque ajuda a prevenir o câncer de próstata, como a gente falou inicialmente. O básico é toque e PSA. Por quê? CA de próstata é um tumor não cutâneo mais comum no homem. O tumor mais comum no homem, como a gente falou, é o câncer de pele, principalmente numa região quente como a nossa. É o segundo tumor que mais mata. Se você deixar ele avançar, ele mata. 1 em cada 7 a 10 homens vai ter a doença. Está aumentando isso. A cada 8 minutos, um novo caso é diagnosticado no Brasil. A cada 40 minutos, um homem morre no Brasil de câncer de próstata. E é um dos cânceres mais curáveis quando? Quando achado cedo, localizado, dentro da cápsula prostática. Olha que contraste, né? É um dos que mais mata, porém é um dos que mais tem a prevenção e a cura. A cura. E a gente fica a se perguntar, por que é que não vai fazer a prevenção e o tratamento? Largar os nossos medos, né? Que é uma das grandes soluções para todos os problemas da vida, né? Às vezes não é fácil, mas é. E o que é o câncer? Como a gente falou, câncer é uma multiplicação desordenada da célula. Aquilo que a gente falou, tem um start, alguma coisa, seja psicológica, seja alimentar, seja familiar, vai provocar uma reprodução celular desordenada. E essa reprodução celular desordenada, a célula fica diferente. Uma das graduações da biópsia prostática, por exemplo, chama Gleason. O Gleason, do grau 1 ao grau 5, ele vai dar uma nota para o que é visto na biópsia, desde aquilo que é mais próximo de uma célula normal até aquilo que é completamente diferente da célula normal. Então isso é o câncer, né? E aí ele sai do localizado para o localmente avançado e para o metastático.
E a grande pergunta é essa, o que eu faço para prevenir a doença? Tem algumas coisas e ao mesmo tempo não tem o que fazer. Quer dizer, a grande mote da prevenção da doença é exame preventivo anual. Tem que ir fazer, se detectar, você vai procurar ver se está numa fase para ser tratado e curado. Existe o envelhecimento, com o envelhecimento a célula vai ficando diferente da célula normal, passa a reproduzir de uma maneira diferente, é o câncer. Fatores hereditários, como a gente mencionou, etnia, na raça negra o câncer de próstata é mais frequente. Fatores hormonais, o câncer de próstata é dependente da testosterona. Tá? Então existe até uma controvérsia, faz reposição hormonal no homem com câncer de próstata ou não faz? Hoje a sociedade diz que pode ser feita, mas tem que ser feita com parcimônia, com acompanhamento, porque senão a coisa desanda. Infecções podem causar câncer, com certeza a gente sabe na área, por exemplo, das doenças sexualmente transmissíveis, um HPV crônico, o condiloma crônico, pode dar o câncer de pênis no homem, pode dar o câncer de colo de útero na mulher. A dieta. Hoje a gente que vive numa região que adora um churrasquinho, adora uma picanha, uma carne gordurosa, a gordura está relacionada a maior câncer, a obesidade está relacionada a mais câncer. E aí, você toma pouco sol para prevenir o câncer de pele e você vai ter câncer? Porque existe uma teoria que diz que pouco sol pode levar a câncer. Não é confirmado. E quais os sintomas? Lembrar que na fase inicial não tem sintoma, o cara não sente nada. E por que eu vou fazer o meu preventivo? Por que eu vou no médico se eu não sinto nada? Para achar, para descartar, não é para achar, para descartar a doença. Porque se achar, você trata e cura. Entendeu? É uma coisa de cada vez, não adianta a gente querer. Faz a sua parte, vai no cardiologista, faz seu colesterol, seu triglicérides, seus exames, faz seu eco, seu eletro. Tá tudo bem, o carro pode andar mais um ano. Fui lá no urologista, tá tudo normal, mais um ano. Entendeu? Essa parte tem que ver. A gente usa óculos, vamos no oftalmologista, ver como é que tá. Pode ter um glaucoma, um aumento de pressão intraocular, vamos tratar, vamos curar, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas, ao mesmo tempo, o câncer de próstata pode dar sintomas também, nas fases mais avançadas, localmente avançado ou metastático, que ele pode mimetizar, ele pode ser semelhante à hiperplasia benigna de próstata, que é o crescimento da próstata benigno do homem. Não tem nada de câncer. O que esse homem vai sentir? Dificuldade para urinar, o jato vai ficando fino, demora para começar, para terminar de urinar, você sente que sobrou resíduo pós-miccional, que sobrou xixi na bexiga depois que você urina. Pode ter sangramento na urina, sangramento no esperma, que isso é uma coisa que habitualmente assusta o homem. Tem uma relação e sangra. Eu estou menstruando, né? Primeira coisa que ele pergunta, né? Não é isso, tem um sangramento. Primeira causa é a infecção. Às vezes um trauma, uma relação mais forçosa, né? Sim. Mas pode ocorrer sangramento, a gente chama de hemospermia. Diminuição do jato da urina, como a gente falou, necessidade de urinar mais vezes durante o dia, durante a noite. Normalmente inverte o hábito miccional do paciente com hiperplasia prostática e às vezes com câncer. Ele passa a ter o que a gente chama de nictúria. Ele urina mais à noite do que de dia. Acorda 5, 6 vezes à noite para urinar, porque a próstata está crescida, está difícil de urinar. E, infelizmente, dores ósseas que são um sintoma, possível sintoma de uma metástase, né? Ou seja, isso aí já está numa fase bem avançada, já complexa, quase de paliativo. Praticamente de paliativo, né? Praticamente de paliativo. E a gente vem, como é que previne? Prevenção primária não é possível, porém, aquilo que serve para todas as doenças. O que você tem que ter? Um estilo de vida saudável. Você tem que procurar se alimentar com verduras, com legumes, com frutas. Tem que tentar diminuir as gorduras, diminuir os manufaturados, né? As coisas que não são boas para a saúde. E tem que fazer o seu periódico. No caso do câncer de próstata, vá no urologista. Não perca a sua chance. Ou seja, voltando um pouquinho no estilo de vida saudável, nós sabemos que a sociedade ela é consumista de tudo quanto é tipo de alimentação, de todas as formas, né? Eu sou casado com uma pernambucana. E lá, a alimentação deles é muito saudável, pelo que eu vi. Não que eles não bebam cerveja, não comam churrasco e tudo mais, mas é muito saudável. E qual foi a maior dificuldade que ela encontrou de vir para cá? Justamente a questão da alimentação.
Aqui é muito diferente de lá. Se adaptar, Aqui né? é muito industrializado, é muito... Então, ela se acostumou dessa forma. Só que eu sou filho de mineiro com nordestino, então eu estou acostumado e fui criado nesse contexto da alimentação saudável, feita com os ingredientes naturais. Até hoje nós fazemos a comida e fazemos o tempero com tempero natural. Não tem essa de... tempero industrializado, nada disso a gente coloca. Hoje a gente vai pegar no supermercado uma coisa que a gente gosta, por exemplo, você lê o que tem naquele alimento, rapaz do céu, é tanta coisa. Mesmo nas verduras, nos legumes que a gente come, tem tanto conservante, tanto aromatizante. Para o morango ficar enorme, bonito, tem alguma coisa ali, não tem mágica. Então, a gente não vai fazer milagre dizendo assim, não, estamos livres, estamos comendo frutas, coisas naturais. Mas nós vamos evitar, nós vamos protelar muito, né? Ter esse tipo de problema. Então, a alimentação é fundamental. Eu gosto de uma picanha, eu não bebo bebida alcoólica, não fumo. Então eu tenho já um diferencial. Mas isso não impede de eu não ter uma próstata, né, um problema de próstata, etc. Eu sei que na história da minha família não tem esses casos. Mas eu fiz os exames, está tudo ok, está sem problema nenhum. Você fez o que você podia ter feito para a sua saúde. Né? Da minha parte está feito, do restante. Isso, exatamente. Mas nós sabemos que é muito complicado. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu não vou abrir mão da minha picanha, da minha cervejinha. Tá tudo certo, querido. A vida é uma questão de escolhas. Você pode escolher envelhecer bem ou não, e hoje nós estamos com a população crescendo e envelhecendo de forma mais saudável, só que essa geração está buscando manter até onde ela conseguiu ter saúde. A geração que vem, eu não faço nem ideia, porque eles não estão nem lutando para ter a saúde na idade que tem. Imagina quando chegar lá. Mas... são conflitos existenciais de uma geração, né? E a gente muda, a gente sabe, antes a perspectiva de vida do brasileiro, do paulista era 76 anos de idade, hoje já está para 80, quer dizer, a gente vive num estado abençoado, né? E aí o homem vai ficar mais velho, vai começar a ter mais doenças, isso é normal, é inerente, né? Esse slidezinho é um slidezinho meio assim, sexualizado, né? Como é que a gente faz o exame de próstata? É pelo reto. Você coloca uma luva, faz um toque retal e sente a próstata que, como a gente disse, não tinha falado para você. É uma glândula, parece uma amora, ela fica abaixo da bexiga. E a uretra, o canal do xixi, uma das partes dela é a uretra prostática. A uretra passa dentro da próstata. Então a gente urina e ejacula, o homem urina e ejacula pelo mesmo orifício, que é a uretra. Então a função da próstata, eu brinco com os meus pacientes e com as suas esposas, eu falo assim, Deus é justo. Deus deu a gravidez, a menopausa, a menstruação para a mulher. Ele tinha que dar alguma coisa pra gente. Deu a próstata. E ficar só no lucro, falar, ela que sofre a dor, ela que sofre tudo. Não, Então a próstata, a função dela é só produzir uma secreção junto com as vesículas seminais, que são duas estruturas que ficam ali perto, que é produzir a nutrição, proporcionar a nutrição dos espermatozoides que são produzidos no testículo. A função da próstata é só essa. E infelizmente com o envelhecimento a gente pode ter o câncer de próstata. Já que a tendência é você não produzir espermatozoide para gerar novas gerações após os seus 45, 50, não que não dê, mas não vai usar, então para de produzir, deixa quieto lá. Como a mulher, né? O útero. Chega a determinada idade, o que vai fazer com a atrofia. O útero da mulher atrofia, a próstata do homem cresce. Cresce e vai obstruir. Vai diminuir o jato de urina, aquilo que a gente falou. Importante fazer toque retal e PSA, as duas coisas. Se a gente tiver um toque alterado ou um PSA alterado, como eu falei para você, a gente vai para outros exames. Uma ressonância nuclear magnética que vai explicar direitinho como é que é a cápsula prostática, se tem invasão extracapsular, quer dizer, tem doença fora da cápsula, já é um tumor localmente avançado. E você tem que confirmar, se tiver suspeita do câncer, você confirma o câncer por uma biópsia. Ela pode ser feita pelo reto, junto com o ultrassom transretal, ou pelo períneo, que é aquela região entre os testículos, o escroto ali, e o ânus. Então pode ser transretal ou transperineal essa biópsia. E se você confirmou o diagnóstico de câncer? Basicamente você vai ter que estadiar,
dependendo do caso, fazer uma cintilografia óssea para ver se não tem nada no osso. E tem vários fatores que você leva em conta. O valor do PSA, os exames, o Gleason, que é uma classificação histológica da biópsia, se a cintilografia é positiva, como é que é a ressonância, para você propor o tratamento de acordo com se ele está localizado, está localmente avançado ou está metastático. Se ele estiver localizado, existe uma opção que é a observação, que não é uma boa opção, né? O brasileiro não aceita muito, o americano aceita. Observar e não fazer nada. Perder, vamos supor que você tem um câncer localizado, perder a oportunidade de tratar e curar. Ah, mas por que um camarada vai fazer uma escolha dessa? Porque as outras opções podem, veja bem, ter complicações. E o cara não quer ter complicação. Então, observação é não fazer nada. Fazer alguma coisa quando o tumor der sintoma. Sintoma vai ser ou um crescimento para a uretra e obstrução da uretra, ou dor óssea por causa da metástase óssea. Segunda opção que hoje está muito em voga, chama vigilância ativa. Isso tudo para o tumor localizado. Sim. Vigilância ativa. Vigilância ativa é o paciente que tem o Gleason 6. 3 mais 3 igual a 6 na biópsia. Significa que ele tem um tumor, tem um câncer, mas ele é pouco agressivo, parece ser pouco agressivo. Então, vigilância ativa, o paciente já é diferente de observação. Ele tem que fazer um PSA a cada 3 meses, tem que repetir o ultrassom de próstata a cada 6 e tem que repetir a biópsia uma vez por ano. Tá? Fala em repetir a biópsia, a turma não gosta muito. Biópsia hoje você faz como colonoscopia, você dorme, faz sedação, você não sente nada e tranquilo. Mas biópsia tem seus riscos, você pode ter uma infecção na biópsia, pode ter sangramento na biópsia. Mas na vigilância ativa a pessoa vai fazer esse segmento. Quando mudar o grau histológico, o Gleason da biópsia, aí ele vai entrar com um dos outros 2 tratamentos. No localizado, os outros 2 tratamentos são cirurgia, que é a chamada prostatectomia radical, que a gente tira a próstata, tira as vesículas seminais, fica o colo da bexiga aqui e a uretra aqui, você une um com o outro, com pontos, tudo. Pode ser feita via aberta, que é a cirurgia convencional, um corte do umbigo até o osso do pubis, acima do pênis. Pode ser feita por via laparoscópica, que é igual o joguinho de videogame lá da vesícula, que foi a primeira cirurgia laparoscópica. Ou pode ser feita por robótica. Muita gente vem ao consultório hoje já com diagnóstico de câncer de próstata querendo fazer cirurgia robótica. A gente tem que explicar os prós e contras de cada técnica e quem decide é o paciente. A gente fala só sobre o ponto de vista técnico. Certo. A robótica é uma cirurgia muito boa para o cirurgião, porque eu opero sentado. Eu quero parar de operar, vou ao banheiro, vou tomar uma água, um suco, eu paro, o robô para de operar. Não é o robô que opera, é o cirurgião. É o cirurgião. Ele opera num console que está ligado a uns braços robóticos que estão por portais, pelos trocáteres, iguais os portais da laparoscopia, só que na laparoscopia eu estou manipulando os instrumentos. Na robótica, quem manipula os instrumentos é o robô a partir de ordens minhas. Entendi. Tá? Então, ela proporciona uma visualização maior, num campo de 5 centímetros, eu vejo na minha frente uma tela enorme. Com isso, eu consigo preservar um pouco melhor as estruturas, diminuir um pouco das complicações, o sangramento. Inclusive, pacientes de robótica, ontem nós operamos um paciente na segunda que ele teve alta hoje de manhã. Olha que maravilha. Vai embora com sonda, tá? Porque precisa cicatrizar o lugar entre uma coisa e outra. Mas foi embora para casa dele. Então, a robótica proporciona isso. E a outra opção para o tumor localizado e a última é a radioterapia. A radioterapia, antigamente, a gente via na rua aquelas pessoas com um xizinho na barriga, marcado, tudo que fez a radioterapia externa, né? Hoje existe uma radioterapia mais fracionada, com dose menor, guiada por tomografia, e que proporciona um melhor tratamento da glândula prostática com tumor, entendeu? Então você pode fazer um tratamento melhor. Tanto a rádio quanto a cirurgia, ela tem possíveis complicações. Incontinência urinária, que é perder urina, né? Como eu falei para você, na minha área é uma das
complicações mais temíveis, né? Disfunção erétil, que é a dificuldade de obter ou manter uma ereção suficiente para penetração. A radioterapia pode proporcionar complicações, hoje está proporcionando muito menos com essas técnicas de conformacional, de dose fracionada, que são a cistite e a retite, inflamação da mucosa do reto e da bexiga por actínicas pela irradiação, né? Estreitamentos de uretra, estenose de uretra. Só que as complicações da radioterapia ocorrem de médio para longo prazo. Podem ocorrer, né? Não quer dizer que ocorre. A radioterapia cura o tumor localizado igual à cirurgia, tá? Porque a cirurgia vai lá e tira o tumor. A radioterapia queima, você fica com o tumor. Você fica com a próstata, né? Sim. Mas às vezes sem o tumor, mas ele é queimado, entre aspas, né? Sim. Hormonioterapia e quimioterapia são utilizados por tumor localmente avançado, às vezes associado com radioterapia, principalmente a hormonioterapia. Lembre-se que quando a gente fala em hormonioterapia é diminuir a testosterona do homem. Você tem que fazer um chamado bloqueio androgênico. Você faz com que a testosterona não fique em atividade. Onde é produzido testosterona? No testículo e na suprarrenal, na adrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim. Então você faz um bloqueio androgênico. Hoje tem uma injeçãozinha que você faz lá e toma uma vez por mês, toma uma vez cada 3 meses, o SUS oferece para o paciente e você faz um bloqueio androgênico. Só que aí não tem mais, normalmente não se tem mais vida sexual ativa. E a quimioterapia ela é utilizada para os tumores que ficaram hormônio resistentes. Com o tempo ele pode ficar hormônio resistente. Os hormônios o bloqueio androgênico pode não resolver mais. Aí você pode precisar de quimioterapia. Hoje existem drogas novas aí que dão um resultado relativamente bom também a curto para médio prazo para os pacientes em matéria de quimioterapia. Mas aí a gente já conversa com um oncologista, né, sobre o caso. Entendi. E então, a gente falou de incontinência urinária, disfunção erétil, isso tudo pode acontecer. Lesões de radiação pelo reto, pela bexiga. E como é que você quer estar? É a grande pergunta. Daqui 5, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você tem que fazer a sua prevenção. Você tem que ter uma vida saudável. Você tem que cuidar da sua mente, entendeu? Eu faço análise, eu vou lá uma vez por semana, eu vou lá conversar, bater um papo, tentar me entender melhor, claro, né? Isso é muito importante. Então é uma soma de vários fatores, né? Psicológico, comportamental, nutricional, tem que fazer academia. Eu gosto de academia, não gosto nem um pouco, mas eu vou, entendeu? Vou pegar os ferrinhos lá, levantar os pesos, entendeu? Jogo meu tênis de vez em quando. Sim. Estava fazendo Muay Thai, eu tinha uma professora de Muay Thai, a Carlinha, se você estiver assistindo, um beijo para você, né? Mas não aguentei muito tempo, ela batia forte, não aguentei a Carlinha, minha coluna ficou brava. Assim, os nossos ossos já não são mais o mesmo, né? 60 anos não dá para fazer boxe tailandês, não. Então, não dá. É essa soma de coisas, né, Francisco, que a gente tem que fazer no dia a dia. Doutor, é muito importante, né, quando a gente faz a pergunta assim, onde você quer estar há 5, 10 anos. Na realidade, a gente escuta muito essas perguntas quando lida na questão financeira, né? Os coaches financeiros, enfim, não estou falando mal, mas geralmente essas perguntas vêm somente nessa questão. Como você quer estar daqui 5, 10 anos, 15 anos, financeiramente falando? E ninguém faz essa pergunta na hora da questão da saúde. Ninguém faz esse procedimento, tá? Por quê? Porque você só está preocupado com o financeiro, acha que não vai acontecer absolutamente mais nada. Mas você tem a prevenção. Você tem sim a questão da qualidade de vida no final de vida, né? E se fosse para fazer uma escolha, aí sou eu, nem o psicólogo, não é, sou eu, né? Se eu viesse a ser acometido por uma situação dessa e o médico me dissesse, olha, você tem 2 alternativas, ou fica como está, fazendo alguma situação e tem uma relativa qualidade de vida, mas pode manter a sua vida sexual ativa, ou você pode ter uma vida mais prolongada, porém você perde a sua vida sexual ativa. Eu digo, vida sexual ativa não é só penetração. Vida sexual ativa não é só eu ter um pênis que tenha ereção ou não para satisfazer a minha esposa. E uma frase que eu gosto muito de falar, quando as pessoas principalmente vão casar, que me procuram, obviamente, não é um conselho, mas eu digo, escolha uma pessoa que ao final da vida você tenha com quem conversar. Porque corpo bonito cai, acaba, né?
Beleza? Se vai. Minha mãe costumava dizer que o tempo é uma máquina de fazer monstro, quando na realidade é só de sugar a energia do ser humano, né? Que nós pudéssemos chegar em um determinado ponto e falar, não, congela a partir daqui e deixa eu chegar, né? Como Highlander, 70, 80, 100, 120, 130. Então, assim, o que você quer para a sua velhice? Se você só tem uma cabeça pensando na sua questão sexual, você vai ter problema. Se você só tem uma cabeça pensando na sua questão financeira, você vai ter um problema. Nossa vida são pilares. Pilares que várias coisas. Então, algo vai perdendo. A gente perde a acuidade visual, a gente perde força física e motora, mas a gente adquire experiência. Por isso que nós dizemos, chega numa idade que não adianta você dizer, eu gostaria de ter essa experiência, esse conhecimento com meus 20 anos de idade. Não é possível, senão você não teria adquirido experiência não se compra, se vive. Então eu prefiro ter uma longevidade com qualidade de vida a dizer, acabou minha vida sexual, acabou minha vida? Então peraí, então eu sou uma máquina de fazer sexo, eu não sou um ser humano, né? E a gente brinca antigamente, quando você tinha 15, eu brinco com os meus pacientes, quando a gente tem 15 anos, não precisa nem um estímulo feminino para a gente ter ereção. Às vezes você tem ereção do nada. Autômato. Né? Aí o cara chega com 60, 70 anos, quer ter... outro dia foi um paciente no consultório e falou assim, tá diminuindo o meu ritmo sexual. Eu falei, como é que tá agora? Não, agora é todo dia. Eu falei, mas antes como é que era? 3, 4 vezes. Ok, eu sou que nem padre, eu acredito em tudo. Né? Não, antes era 3, 4 vezes por dia, agora está uma vez por dia só. Falei, nossa, posso dar um retrato que eu quero fazer um pôster do senhor e colocar aqui todo dia, que maravilha. Mas você brincou no começo, você falou, hoje em medicina, a palavra que eu mais prezo chama qualidade de vida. Quer dizer, como é que você vai viver, vamos pensar numa pessoa de meia idade para frente, como é que você vai viver o restante de vida, que a gente não sabe quanto né? Como é que você vai viver esse restante de vida? É qualidade de vida. Quer dizer, e eu como médico, eu preciso proporcionar ao meu paciente a melhor qualidade de vida possível. Então a gente fala sobre todas essas opções e o paciente escolhe. O senhor entendeu direitinho o que é? Eu tenho uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, né, que é uma brincadeirinha, mas é pura verdade. No meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. O que você vai fazer com essa pedra? O câncer não é uma pedra. Eu vou olhar para ele e vou dar as costas e dizer não tem? Vou passar por baixo, querer escalar por cima, às vezes a pedra é grande. Ir pelo lado, cada uma dessas representa uma atitude de vida que a pessoa vai ter. E, infelizmente, em se tratando de câncer, é uma estrada que bifurca, trifurca, quadrifurca e não tem volta. Se eu resolver fazer uma prostatese, tirar a minha próstata, não volta. Se eu fiz radioterapia, não volta. Se eu escolhi observar e a doença progrediu, metastatizou, não tem volta. Entendeu? Então, a gente precisa se informar. Procure o seu urologista. Tem dúvidas? Procure outro urologista. Vai escutar. Converse o mais possível. Converse com sua família. Para você tomar a sua decisão. Quem toma a decisão não é sua mulher, não é seu filho, é você. Por quê? Para você ter uma qualidade de vida boa. Sem sombra de dúvida, doutor. E eu sempre digo também nas palestras que eu trabalho muito nessa questão de prevenção ao suicídio e outros fatores, né? Eu sempre digo, a informação é uma ferramenta fenomenal. É muito importante esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de passar a comunicação, passar a informação, passar o conteúdo. Porque eu digo sempre, na época em que foi descoberta a AIDS, que começou a se falar sobre isso, o que fizeram? Eles fecharam o cerco. Não fala nada, não diz nada, esconde, aí ficou segregado para algumas pessoas e o que aconteceu? Explodiu de qualquer forma, não teve jeito. Então levaram-se décadas e décadas até eles entenderem que precisa se falar, precisa se expor. Veio a questão do câncer que começou a ser falado mais. Da mesma forma, quando começou a fazer as propagandas, quando começou a fazer, né, toda a programação, todo incentivo ao cuidado, câncer de mama, vários outros cânceres, que vem falando, a TV vem falando, a mídia vem falando de várias formas. O que aconteceu? Também foi trabalhado o processo preventivo, também se diminuiu muitos casos, também foi dito. A pandemia deu um grande incentivo para nós.
Porque quando chegou esse processo da Covid-19, o que fizeram? Vamos produzir, vamos trabalhar para todo mundo e as informações foram circulando. Então nós saímos de uma época em que a informação demorava décadas e décadas para dias e meses. Então quanto mais se falava do assunto, mais as pessoas se preveniam. Ah, eu posso me curar? Não, mas eu posso me prevenir, eu posso me orientar, eu posso orientar uma outra pessoa, eu posso auxiliar alguém que ainda não tem essa informação a tomar o conhecimento, a fazer o que tem que ser feito, a procurar o profissional que tem que ser feito. Porque se a pessoa achar que, não, eu vou ficar quietinho aqui, não vou mexer, não estou sabendo de nada, nunca sei de nada, é sempre pior para a situação. Então esse processo de comunicar, de orientar, de instruir, de falar, esse é o trabalho que nós gostamos de fazer. Eu faço como psicólogo, faço como pessoa e gosto desse trabalho. Aqui no núcleo dos profissionais da área de saúde nós temos esse intuito, por isso o Papo Saúde, para que isto fique registrado, fique essa informação gravada de uma forma bem popular. Estamos falando aqui de uma forma bem tranquila, é um bate-papo justamente para isso. Para que as pessoas tomem conhecimento, para não dizer, olha, eu não sei, eu não tenho como ir, eu não conheço sobre isso, eu tenho preguiça de onde procurar. Então agora você já tem essa informação. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, eu quero agradecer a sua presença. Passe essa informação para outras pessoas. Quero agradecer ao Dr. Rui a presença, a informação extremamente importante para nós. Eu, principalmente como homem, né, vou levar muito dessas informações, vou continuar os meus exames sem problema nenhum. Né? Prefiro uma vida longa do que uma vergonha e de repente já estão indo aí para o meu funeral, alguma coisa desse tipo, e deixar uma viúva nova. Então, vamos cuidar da vida e é muito importante sim essas informações. Doutor, muito obrigado, queremos agradecer imensamente e eu quero deixar o senhor fazer as suas considerações finais para o nosso público e todos. Eu acho que é o que você falou. A gente tem aqui só agradecer esse papel seu e da CIRP no sentido de prevenção. A gente tem que bater nessa água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? A gente tem que cansar os nossos ouvintes da necessidade da prevenção. Para você ir lá prevenir. Porque se encontrar um problema, uma hora na vida a gente vai ter um problema. Encontrar, tratar e possivelmente curar esse problema. Então eu acho que eu tenho só a agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome de urologista, que eu sou, em nome da nossa clínica e em nome da Sociedade Brasileira de Urologia. É muito importante a prevenção. Então, em nome da Beneficência Portuguesa, que a gente trabalha lá também, nosso muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Nós aqui agradecemos, doutor, e gostaríamos de tê-lo aqui novamente em uma outra oportunidade, falando talvez do Novembro Azul, mas também de outras situações e contexto, é sempre muito importante. Muito obrigado, até uma próxima vez, você que nos assiste, eu agradeço imensamente e até o nosso próximo bate-papo saúde aqui da Associação Comercial de São José do Rio Preto. Muito obrigado.